Você permaneceria fiel a Deus, mesmo que ninguém acreditasse em você? Imagine passar décadas construindo algo que todos dizem ser loucura. Imagine obedecer a uma ordem que nunca fez sentido para as pessoas ao seu redor. Imagine ser ridicularizado todos os dias, enquanto continua trabalhando sem desistir, sem provas visíveis, sem nenhuma garantia humana de que aquilo realmente vai acontecer. Agora pense, você continuaria? Porque foi exatamente isso que Noé fez. E é por isso que ele não ficou conhecido apenas como o homem da arca. Ele entrou para a história como um dos maiores modelos de fé da Bíblia. Um homem cujo temor a Deus falou mais alto do que a opinião de toda uma geração. Talvez hoje Deus não esteja pedindo que você construa uma arca de madeira, mas certamente está chamando você para construir uma vida de obediência. E a pergunta é: você está disposto? Olá, eu sou Fabrício Fides e esse é o programa Fabricando Fé. Continue comigo e entenda os detalhes do modelo de fé de Noé. Quando olhamos para Gênesis 6, encontramos um cenário assustador. A humanidade havia se afastado completamente de Deus. A violência dominava a terra. O pecado era tratado como algo normal e os pensamentos das pessoas eram continuamente maus. A Bíblia diz, em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Parece até uma descrição do nosso tempo. Vivemos em uma geração que relativiza a verdade, normaliza o pecado e muitas vezes ridiculariza aqueles que decidem permanecer fiéis a Deus. Mas é exatamente nesse ambiente que surge Noé. Enquanto todos caminhavam em uma direção, ele decidiu caminhar na direção oposta. Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz algo extraordinário. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Existe um porém na história de Noé. Enquanto todos se afastavam, ele permanecia. Enquanto todos desprezavam Deus, ele o temia. E talvez Deus continue procurando pessoas que vivam esse porém em nossa geração. Logo em seguida, o livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 9, apresenta uma das descrições mais bonitas da Bíblia sobre um homem. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Observe que Deus não começa falando da arca, não começa falando do dilúvio, não começa falando da missão. Deus fala primeiro do caráter. Isso revela um princípio fundamental. Antes de Deus confiar uma grande missão a alguém, Ele forma o coração dessa pessoa. Muitas vezes queremos os grandes chamados de Deus, mas esquecemos que eles são sustentados por um caráter moldado na presença dele. O segredo da arca começou muito antes da arca existir. O segredo estava no temor que Noé cultivava diariamente. Mas afinal, o que significa temer a Deus? Muita gente imagina que temor seja viver com medo de Deus, como alguém que foge de um castigo. Mas a Bíblia apresenta algo completamente diferente. Em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor bíblico é reverência, respeito, submissão e reconhecimento da autoridade de Deus. É amar tanto a Deus que você deseja agradá-lo acima de qualquer outra coisa. Pense em um filho que ama profundamente seu pai. Ele não evita fazer algo errado apenas por medo da punição, mas porque não quer entristecer alguém que ama. Assim é o temor ao Senhor. Não é o medo que afasta, é a reverência que aproxima. Foi exatamente esse temor que moveu Noé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, resume sua vida em poucas palavras, mas com uma profundidade impressionante. Pela fé, Noé, divinamente avisado a respeito dos acontecimentos que ainda não eram vistos, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Perceba a sequência. Deus falou, Noé creu,
O temor produziu obediência e a obediência salvou sua família. Fé e temor caminham juntos. A fé acredita na palavra de Deus. O temor decide obedecê-la. Agora imagine a situação. Deus anuncia um dilúvio em um tempo em que provavelmente nunca havia chovido da forma como aconteceria. E manda Noé construir um enorme barco em terra seca. Imagine os vizinhos passando todos os dias perguntando: Noé, para que serve isso? Imagine as risadas, as críticas, a zombaria. Durante anos, talvez décadas, Noé continuou martelando madeira. Cada golpe de martelo era uma declaração de fé. Cada tábua colocada dizia: eu acredito em Deus, mais do que acredito na opinião das pessoas. E com isso, enquanto Noé construía a arca por fora, Deus estava construindo Noé por dentro. A arca salvou sua família do dilúvio, mas a perseverança moldou seu caráter. Talvez você esteja vivendo uma fase em que parece estar apenas martelando madeira. Você ora e nada muda. Você permanece fiel e ninguém percebe. Você continua obedecendo e parece que Deus está em silêncio. Mas lembre-se, Deus trabalha tanto no destino quanto no caminho. Às vezes, a maior obra que Ele está realizando não é ao seu redor, é dentro de você. Outro aspecto extraordinário é que Noé não construiu apenas uma arca, ele construiu um legado espiritual. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 7, afirma que sua obediência resultou na salvação da sua família. Isso nos ensina que a fé de um pai, de uma mãe ou de um líder espiritual pode influenciar profundamente as próximas gerações. Nenhuma família é salva apenas por tradição, mas uma vida coerente com Deus cria um ambiente onde a fé floresce. Sua obediência pode abrir caminhos para que seus filhos conheçam o Senhor. Existe uma comparação muito bonita. Pense em um farol durante uma tempestade. O farol não impede que a tempestade exista, mas oferece direção para quem deseja chegar em segurança. Noé foi esse farol dentro de sua casa. Enquanto o mundo inteiro caminhava para a destruição, a sua família enxergava uma direção diferente através de sua vida. Jesus faz uma ligação impressionante entre os dias de Noé e os últimos tempos. Em Mateus, no capítulo 24, dos versículos 37 ao 39, ele declara: assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam vivendo normalmente, casando, comprando, trabalhando, mas ignoravam completamente o chamado de Deus. O problema não era trabalhar ou construir uma família. O problema era viver como se Deus não existisse. Essa advertência continua extremamente atual. É possível estar ocupado com muitas coisas importantes e, ao mesmo tempo, negligenciar aquilo que é eterno. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 5, chama Noé de pregador da justiça. Ou seja, sua vida não era apenas uma construção silenciosa. Ele anunciava o caminho de Deus para aquela geração. Mesmo sabendo que poucos ouviriam, ele permaneceu fiel. Isso também é temor ao Senhor. Continuar falando a verdade mesmo quando ela não é popular. Mas a Bíblia não esconde as fragilidades de Noé. Depois do dilúvio, em Gênesis, no capítulo 9, versículo 20 ao 21, encontramos um episódio em que ele planta uma vinha, embriaga-se e acaba expondo sua nudez. É um episódio triste, mas extremamente importante, porque ele nos lembra que heróis da fé continuam sendo seres humanos. Noé não era perfeito, e um erro não apagou décadas de fidelidade, mas também nos alerta que ninguém está acima da necessidade de vigilância espiritual. Grandes vitórias não eliminam a necessidade de permanecer humilde diante de Deus. Isso é uma mensagem de esperança. Talvez você tenha falhado em algum momento de sua caminhada. Talvez exista algo no seu passado que ainda pesa sobre sua consciência. A vida de Noé mostra que Deus não usa pessoas perfeitas.
Deus usa pessoas que permanecem voltando para Ele. O foco da história de Noé não é sua queda, mas sua constância em obedecer ao Senhor durante toda uma vida. E como desenvolver esse mesmo temor hoje em dia? Primeiro, alimentando diariamente sua comunhão com Deus por meio da palavra e da oração. Segundo, escolhendo obedecer, mesmo quando a obediência parece difícil. Em João, capítulo 14, versículo 15, registra as palavras de Jesus: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor verdadeiro sempre produz obediência. Terceiro, recusando-se a moldar sua vida pelos padrões do mundo. O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos chama a não nos conformarmos com este século, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Temor a Deus também significa confiar quando ainda não existem evidências visíveis. É caminhar pela promessa antes de enxergar o cumprimento. É construir a arca antes da chuva. É continuar semeando mesmo quando a terra parece seca. É acreditar que a palavra de Deus continua sendo mais confiável do que qualquer circunstância. Talvez Deus não esteja pedindo que você construa um barco. Talvez Ele esteja chamando você para reconstruir um casamento, restaurar sua família, permanecer íntegro no trabalho, abandonar um pecado escondido, perdoar alguém ou simplesmente continuar firme quando todos estão desistindo. A pergunta permanece a mesma. Você obedecerá mesmo que ninguém compreenda? Noé viveu em uma geração que ria da obediência. Nós também. Noé escolheu confiar em Deus acima da opinião das pessoas. E essa continua sendo a essência do temor ao Senhor. No final, a maior lição da vida de Noé não é o tamanho da arca, é o tamanho da sua reverência por Deus. A arca foi apenas consequência de um coração que decidiu obedecer. Antes de existir um grande barco, existia um grande homem de fé. Antes de existir um dilúvio, existia um coração temente ao Senhor. E talvez seja essa pergunta que ficará ecoando depois desse vídeo. Se Deus lhe pedisse para construir uma arca hoje, você permaneceria obediente até o fim? Escreva nos comentários qual chamado de Deus você está construindo hoje. Porque a fé verdadeira não espera para obedecer depois que entende tudo. Ela obedece porque reconhece aquele que fez a promessa. Compartilhe esse vídeo com sua família e seus amigos. Afinal, Deus continua procurando homens e mulheres que, como Noé, escolheram temê-lo acima de qualquer outra voz. E essa jornada pelos modelos de fé está apenas começando. Nos próximos vídeos conheceremos outros modelos que também enfrentaram desafios extraordinários e revelaram um caráter de fé que agrada a Deus. Então se inscreva no canal Fabrício Fides e continue comigo, fabricando fé.